Olvídate. Esa idea de si hay vida después de la muerte. Estoy con Javier Vanegas. Essa ideia que existe vida após a morte, estou com o Javier Vanegas, também conhecido como Lázaro, de Cora Bastos. Olá, obrigado por me convidar. Graças a Deus pela minha posição aqui. Bem, diga a ele isso se aconteceu em 20 de outubro de 2013, quando eu estava indo para um canteiro de obras na cidade de Cora Bastos, com minha esposa. Quando chegamos ao local de trabalho, havia uma garota chamada Sandra. Ela estava ali, estava fora de sua mente, estava consumindo drogas, bebendo álcool puro. Quando cheguei lá com minha esposa, então ela ficou olhando para mim e perguntando quem é essa mulher. E eu fiquei impressionado. Quando ela me diz, então eu voltei. Eu perguntei a ela algum problema e ela começou a criar a sua própria história. E começou a dizer quando vamos sair e ela se aproximou da minha esposa e perguntou a ela e disse: o que acontece? É que ela me vendeu as cédulas de drogas a 5.000 de bazuco. Ela me vendeu para mim cédulas, e eu tinha uma garota que ia me meter um carrinho ali em um lugar que chamam As Laranjas, lá em Paz de Maria, naquele local. E ela ficou dizendo que eu tinha uma amante. Ela me vendeu 5.000, que ela não tinha dinheiro para comprar comida e licor, e ela ficou imaginando histórias na sua mente. Ela era usuária de drogas. E eu já estava com raiva e já estava indo embora a fazer uma reclamação dela mais cedo do que quando chegamos, mas ela tinha uma faca de corte, uma lâmina igual essas que vendem em leilões. E eu não coloquei muito, eu cuidei. Quando me ofereci, ela pegou a faca da ponta da lâmina e eu estou fazendo a volta e ela acabou de fazer assim, acertando-me. Foi quando eu voltei e na hora eu não senti nada naquele momento. Olhei para o lado para minha esposa e como vendemos itens de segunda em Maria Paz, agachei-me para dobrar e vi que estava correndo ali o sangue, e depois coloquei a minha mão aqui e saiu aquele tanto de sangue. E aí a minha esposa, eles foram e me levaram ao hospital ali. Havia uma enfermeira, me colocaram num táxi e aí caminhamos cerca de um quarteirão, uma quadra. Então me levou até a porta do acampamento, e quando chegamos ali no portão, na estrada, eu desmaiei. Então minha esposa me disse que saiu um auxiliar de enfermagem e todos eles me ajudaram com uma peça de fita adesiva, e depois de 5 minutos chegou a ambulância e me pegou conduzindo em direção, e nós dirigimos para o Hospital Kennedy. Foi recebido por um grupo médico, entre eles o Dr. Miguel Ramírez. Vamos ver agora ao vivo o Dr. Miguel Ramírez. Boa noite. Aconteceu essa história com o Javier? Saudações, uma saudação, boa noite. Estou feliz de estar de volta após 3 anos com meu amigo Javier. Graças, diz Javier. Eu estava de plantão no hospital e tinha acabado de revisar. E eles me avisaram que havia um caso grave, um homem ferido,
e direcionei-me para a sala de emergência. Encontrei Javier com muito sangue. Foi praticamente um choque hipovolêmico. Havia perdido muito sangue na transferência do local da lesão até o hospital e tomei as diligências imediatamente da emergência. Havia uma lesão cardíaca, uma ferida, lesão precordial, e pensei que o coração ferido, chegando no hospital, você sabe, no Hospital Kennedy, temos muita experiência com trauma, experiência com esse tipo de lesão. Então, eu saí da sala de operações, cheguei na sala de operações naquele momento. Eu tinha uma tensão, ele tinha uma pressão muito baixa. Eu avisei na sala de cirurgia que haveria um processo ressuscitativo de toracotomia, e aí fizemos a ressurreição, o processo, e nós colocamos no quarto da cirurgia, saiu muito sangue do seu tórax, do tubo torácico, colocamos nele a glândula pericárdica. E nesse momento ele estava sem pressão. Resolvemos fazer um procedimento. Havia uma ferida muito grande. E eu quero esclarecer que temos muitos documentos. É um ferimento de 3 milímetros, de mais de 2 centímetros. Foi complicado, difícil, porque era uma ferida no átrio esquerdo. Como a ferida era alta, quase asilar, a lesão que ele teve foi uma lesão no átrio esquerdo. É uma lesão, uma ferida muito ruim de saturar através das paredes, da aurícula, sangrou muito durante a cirurgia. E finalmente pudemos fazer uma sutura para corrigir a lesão que tivemos, para fazer um remendo no pericárdio, que é chamado para um estancamento de sangramento, a parada cardíaca. Fizemos ressuscitação cardiopulmonar, campeiro direto. O coração começou a dilatar e aos 20 minutos o anestesiologista, ele tira as luvas daquele médico, ele tira as luvas. Ramírez, não o temos mais com ele, paciente, porque já passaram 20 minutos. Não reverte a parada causada pela fibrilação verticular, que é uma linha muito maligna, onde o coração, o médico, estive kármico, mas sem uma contração efetiva. Doutor, vamos fazer um comercial para que você nos conte como o coração de Javier voltou a funcionar em um dos casos mais estranhos da história, ou que Javier vai nos dizer que viu enquanto ele estava morto. Se você estiver interessado, este livro, A Vida Depois da Morte, com muitos casos mais, além deste. Como obter vida após a morte. Já voltemos, logo após os comerciais. Pare de fazer a ressurreição, voltar à carne, o sonho de voltar a viver de novo. Uma história que aparece retratada nos textos religiosos, como a passagem da Bíblia de Jesus de Nazaré, ressuscitou a filha de Jairo. Neste caso é exclusivo, além de conversarmos com o médico Ramírez, que também é professor da universidade, em algum momento, doutor, você disse ao anestesiologista, vamos continuar, e ele já disse, isso é um cadáver. Segundo a Organização Mundial de Saúde, podemos reviver. O que aconteceu? Como você decidiu continuar neste processo? Bem, como você pode ver, não é um hospital universitário. A sala de cirurgia tivemos 11 pessoas. Tivemos alunos de graduação.
Havia o Dr. Vaqueiro, que ele era um excelente residente sênior, com anestesiologistas graduados, alunos de instrumentação, e decidi continuar trabalhando nisso. Pensei que era um acontecimento fortuito, digamos, as feridas no coração são frequentes, mas feridas no músculo esquerdo são muito raras. A mortalidade por essas lesões é alta. Eu vi como a ferida é tão grande, tínhamos conseguido controlar, e isso já no último momento, bem, realmente, ele nos atendeu. Ligamos há 20 minutos, já com a ressuscitação aberta, e não respondeu, mas a partir disso, decidi continuar trabalhando. Tive a oportunidade de ensiná-lo a massagear, fazer a massagem cardíaca para os alunos, para dar uma oportunidade para eles mesmos fazerem a massagem cardíaca. Aplicamos todos os remédios, aplicamos adrenalina, atropina, porque tinha uma frequência cardíaca muito baixa e tivemos que fibrilar em 2 ocasiões. Fibrilação ventricular em direção ao minuto 48, 49, o coração disparou, dilatou, o que significa que a fibra cardíaca não contrai o paciente, está morto. Foi quando já eu decidi por manobras de ressurreição, mais um instrumento. Agora eu quero massageá-lo para observar mais o coração, bater muito bem, com força para se recuperar, e então decidimos continuar a chamada de dia. O anestesiologista, o médico, bem, com um critério muito técnico, meu doutor Miguel, ele vai sair vivo com dano neurológico no cérebro, vai vegetar, falta sangue por 50 minutos, e você ainda será processado. Tomamos medidas, fechamos, reservamos a parede torácicas. Não tome tubos torácicos, encaminhe para a unidade intensiva, para cuidados intensivos. Caso tenha sido Javier, eu decidi recuperá-lo em um quarto de cirurgia alternativa, com o mínimo básico, com ventilador, com líquidos. Bem, nós, membros, fizemos o serviço da cirurgia por volta das 3 da tarde. 2 horas depois de terminar o procedimento, uma enfermeira me abordou. Amigo doutor, Javier está muito bem. Eu disse também se ele mexesse as mãos, moveu seus pés, acordou perfeito. Eu realmente liguei para... Atenção, eu não podia acreditar. Eu fui para a terapia intensiva em tom enérgico. Pedi uma cama, não tem cuidados extensivos. Nós tentamos reanimar durante a internação. Fez um processo broncopnêmico, que é normal, mas 5 dias depois, sexta-feira, começou a recuperar-se, conseguimos estudá-lo, e então percebemos que Javier tinha sido perfeito, não houve sequela, e alcançaríamos nesse serviço de Shibuya sem explicação. Exatamente, você não tem uma explicação. Eu quero perguntar, Javier, você acorda, e quando você desperta, o que acontece? Quando eu desperto, eu posso me lembrar. Na época, aquele que solta a minha mão quando chegamos para a porta da montanha, ele soltou a minha mão e eu estava ouvindo. Antes de despertar, estava ouvindo. Eu estava ouvindo ele andando, ou seja, eu ouvi, mas ele me disse, solta a minha mão, e eu quis ouvir bater palmas. Eu senti aquela alegria dos médicos ao meu redor, que estão felizes em ver algo tão sobrenatural. Se o Dr. Ramírez me disser que não, em uma gravação, que ele fez a cirurgia, tudo onde eles se abraçaram, e são de algo tão sobrenatural, coisas que os médicos gostam que você faz. Este não é apenas um dos poucos casos da história em que alguém fica morto tanto tempo e que desperta sem problemas neurológicos. Como você fez isso? Qual a sua explicação medicamente? Sou médico especialista e tenho de que acreditar na ciência. Então, digamos, a primeira explicação que foi dada em algumas sociedades científicas,
onde escrevemos, onde discutimos o tema, é que realmente, bem, havia por 50 minutos de paragem, mas que foi assistido por ressurreição direta, e essa ressurreição permitiu, haveria fluxos não cerebrais, e acabou bem. É uma explicação que eu tenho muitas dúvidas, eu realmente não encontro uma explicação na ciência, porque o coração de Javier seria tudo de um coração morto, estava um cadáver, sim. Quando eu tiro minhas luvas, quando o médico anestesiologista me disse, vamos Javier, não estaria nisso. Eu não estaria aqui no seu programa hoje. Eu teria sobrevivido 7 anos, porque naquela época ele estava morto. Eu tenho que admitir isso. Aqui um caso extra-acadêmico, algo extra-científico que não conseguimos explicar. Que passou com Javier. Eu posso complementar com os seguintes cirurgiões do hospital, de quem discutimos o caso. E decidimos replicar a experiência de Javier. Muitas feridas, e os médicos do coração tentaram fazer a mesma experiência que o paciente faz. Pare e continue trabalhando. Continue trabalhando. E nem o paciente sobreviveu. É isso que eu quero dizer. É que o caso de Javier é um caso que vale a pena ressaltar, que não possui explicação acadêmica e científica, onde alguém poderia estar falando o que isso chama milagre. Javier, durante aquele processo médico, também quando se olha para a literatura, que também reabastece muito rapidamente, começa a curar a ferida para evoluir. Diga-nos como foi a recuperação, porque depois vamos falar sobre isso. A experiência de quase morte. O que você viu antes de ver o Messias? Fisicamente, como foi a recuperação? Essa recuperação sempre foi... Descobriu que eu tinha problemas pulmonares. Descobriram uma grande comunidade para aguentar muito frio. E quase morri por isso, e não por causa do esfaqueamento. Mas foi muito difícil. Com respirador artificial e sofro muito. Foi suficiente para mim? Pode ficar complicado. E eu sofria bem. Senhores, fica aí. Depois desses comerciais, Javier vai nos contar o que viu durante o tempo em que estava inconsciente. Em coma. Eu recomendo este livro. Não, da Estefania Trujillo. Muitas graças, Estefania. A Resistência de Laura Gallego. É unânime, um desenho animado japonês, um golpe de amor. Daqui a pouco voltamos. Sobre a vida após a morte. Falamos esta noite com Javier Vanegas. Continuamos esta noite com Javier Vanegas. Vocês estão vendo de todos os lugares do mundo. Muitas pessoas me escrevem do México. Amamos muitos vocês do Equador, da Argentina, da Espanha, da China. Esse é o momento que eu quero perguntar a Javier. O que você viu? Como começou essa visão? Quando você estava no limite da morte. Tudo já começou ali quando eu estava na sala da cirurgia, quando o Dr. Vaqueiro, quando ele começou a aplicar uma porção de anestesia, se aplica em mim uma parte, eu olhei para isso, então aplicou outra porção de anestesia, mais 2 porções de anestesia. Então, como eu estava entre a dormir, a única coisa que me lembro lá foi quando ele misturou o bisturi. Aqui, quando descobri que o bisturi, eu adormeci. Quando eu vi que tinha um bisturi, eu adormeci. E apareceu algo maravilhoso. Um ser. As pessoas me perguntam, quem é? Quem é o Messias? Uma pessoa com roupão bege, sandálias marrons,
Difícil descrever, era muito lindo. Os seus pés eram como de um bebê recém-nascido e as suas mãos como de fita Charlie. Estou contando isso porque na época meu coração paralisava e na minha mão foi tirado o meu espírito do meu corpo e começamos a subir uma montanha na forma de um caracol. Ele me levou, quando eu toco, eu vejo um jardim, ele me pegou assim. Em nenhum momento ele soltou e começamos a subir a montanha em forma de caracol. Nós escalamos, subimos a montanha, mais ou menos no meio da montanha há um caminho onde nós fomos, de lá para a trilha, quando uma luz brilhante, algo maravilhoso, aquele paraíso parece... As pessoas me dizem, que é o paraíso? O paraíso é algo belo, onde não há sol nem luz, o céu é totalmente branco. Existem alguns países, como quando está comprando um livro que você abre assim, que lindo, isso sim. Algumas árvores que não tem outro, é muito maravilhoso. Eles podem dizer, as almas estão se prostrando diante do trono de Deus, prostrando-se de joelhos, fazendo canções de louvor, onde está o trono de Deus. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque Deus me deu a visão para poder ver que a minha sogra, que já morreu em Cristo Jesus, ela morreu cerca de 10 anos atrás. Deus também me deu a visão do poder. Veja, a irmã Lígia e eu fizemos cédulas, e no sábado os cristãos compartilham muito de Deus enquanto ela estava me mandando mensagens de Deus. Compartilhei muito, então bem, eu queria ficar lá. Eu queria ficar porque era um lugar muito agradável, onde a paz, me sentia calmo. E o Messias me transmitiu para mim, ele me disse, não, era hora de ficar lá, porque eu tive que vir para a terra para compartilhar com vocês esta mensagem tão maravilhosa que eu tive nesta visão. Já depois de mencionar a visão, lá deixamos o caminho e nós voltamos. E seguimos subindo a montanha em forma de espiral. Nós subimos, nós continuamos subindo. Antes de chegar ao topo da montanha, já senti algo muito desagradável. Desagradável porque cheirava a enxofre e cal. E quando chegamos lá, parecia como um planalto, como Bogotá, um planalto onde parecia balançar e ferver, como quando um vulcão vai estar assim com lavras. As almas foram totalmente consumidas pelo fogo, onde apenas eu vi seus rostos e esta parte da mão direita acima do fogo. Por que estou dizendo isso? Porque Deus me deu uma visão onde eu pude ver um primo da minha esposa que... Então na época, como 16 anos, minha esposa me apresenta a ele em circunstâncias muito desagradáveis. E ele cometeu zoofilia, então eu pude ter a visão de ver ele no inferno. Auxílio, auxílio, ele pedia com um choro, desesperado. É incrível, é desolador, porque estou dizendo isso, porque Deus me deu a visão de poder vê-la acima do fogo. Correu uma galinha
corria. E ele com esta mão, E havia mais pessoas no inferno. e tinha mais pessoas no inferno, havia milhares de almas. Deus me deu a visão porque eu acredito na visão que Deus me deu. Pessoas com quem tive contato na vida, sim. Eu vi na banda de Los Alírio um pátio muito bonito. O que é uma banda? Eu trabalhei na vigilância, então de vez em quando, bem, eu tinha Pepas Balas sobrando lá fora. Eles o chamaram de Pepas e chegaram. Eles procuraram porque o seu arco tem 23 Pepas que vendem. E bom, poderia vender lá atrás de mim sobre o transporte, bem, eu vendia os ruins. E então Deus me deu. Então eu tive a visão, e eu me lembro do irmão. Eu já estava morto. Eu vi seus rostos, eu vi seu rosto, seu pulso, sua mão fora do fogo. O irmão da minha esposa. Eu vi muita tristeza, que choro, muita desolação. É como querer dizer: tire-me daqui. Olhar para mim, porque no momento que eu olhava, eu foquei. Então se concentra neles. E também um que havia falecido, vitoriano, na frente da escola. Fui andando até a escola, Bela. Javier, depois do inferno, dessa visão do inferno, você já começa a voltar para o seu corpo verdadeiro. Pois é, naquele momento, quero dizer, falando bem então, com esta visão, mas em nenhum momento em que ele soltou a minha mão. Ele me deu a visão e ele pegou na minha mão, maravilhoso, segurando a sua mão. E depois de me dar essa visão, na última metade, então começamos a descer a montanha em forma de caracol. Quando chegamos ao pé da montanha, ele soltou. Quando ele me soltou, foi que meu coração começou a bater. E eu escutei quando Cláudia e Dr. Ramírez aplaudiam. E aí eles me abraçaram, depois de ver algo tão sobrenatural. Bom, realmente, estou tão feliz, você está aqui, agora, ao vivo, graças à ciência, aos médicos, o Dr. Ramírez, vamos dar uma resposta de algumas perguntas interessantes. Por enquanto, Moby Dick é uma clássica literatura, um dos livros mais lidos da história, e traz Camila, um editorial, seu chefe, fazendo um grande esforço para transformar em um clássico dos livros atuais, da Colômbia e da América Latina. Estaremos de volta já já. Estuvo muerto, fueron suficientes para recorrer el más allá. Quando eu estava morto, chegou o Messias. Ele tem um manto com sandália marrom, mas tampava no rosto, eu não conseguia ver o sol. Segurou a minha mão. E empezamos a subir na montanha. Começou Hospital do Ocidente Kennedy. Chegamos ao paraíso. Algo lindo, hermoso. De nada para mancha. Alrededor de orando. E tinha muita gente ao meu lado orando com ursinhos de pelúcia, como a minha esposa Lídia e a minha sogra. E eles estavam orando ao Senhor. Ele foi ao inferno e viu pessoas conhecidas. Pegou a minha mão outra vez e continuamos subindo na montanha com forma de caracol. Demos 3 voltas e chegamos ao topo. E eu vi o inferno.
resulta que Algo incrível. había gente mala. Havia pessoas más. Anteriormente era también Eu anteriormente também era mau. pesado, andaba con gente mala. Andava Muchas também bandas bravas de Patio com Bruto, gente más. consumidos en las llamas de E eu eso, via de sendo consumido pelas todo eso, chamas. e apenas hacían que E apenas as pessoas fazendo assim, ajuda-me, ajuda-me. estos dedos así, esta mano, la muñeca para arriba. E eu vi apenas as mãos e um pedaço do rosto, um pedacinho do rosto assim. Depois de 25 dias hospitalizado, ele recebeu alta com a família. Quiero coger otro trabajo diferente. Quero começar uma nova vida, aceitar um trabalho, uma outra imagem na minha vida, cuidar dos meus filhos. Essa é a esposa de Javier Vanega. No, sabe que yo lo amo. Apesar de todo. Eu amo, apesar de tudo. Muito obrigado. É uma grande oportunidade para este homem de 39 anos. Ele é chamado de Lázaro. O que mais impressiona é sua recuperação. O que você diria para as pessoas que estão nos vendo, que têm a morte de um parente, um familiar, ou que estão na UTI, que estão próximo da morte? Qual mensagem você tem, Javier? A mensagem maravilhosa da vida, de Deus. É a mensagem mais bonita. É sobre Deus, porque sem Deus não há vida. Deus me deu a oportunidade de respirar, de falar, de gritar. Então, temos que ter fé que existe um Deus verdadeiro, que existe um Deus que nos tira de tudo de ruim, de mal, e por isso temos que ter fé nele, porque é ele quem faz essas coisas. Isto é maravilhoso. Doutor Miguel Ramírez, lhe queria perguntar rapidinho qual sua conclusão e qual sua mensagem para os espectadores. Bom, o segmento do Javier é um caso único na Colômbia, é um caso inédito, é um caso que nos permite ter fé e esperança. Realmente, pessoalmente, eu me tornei muito crente, otimista, em olhar para o lado humano do Javier. Também é um exemplo de superação, é uma pessoa que representa a psicologia positiva, alguém a qual temos que seguir. Um exemplo. Doutor, muitas graças por estar. Espero que esteja. Um grande abraço para você e espero que você esteja bem. Muito obrigado e espero que nos vejamos cedo. Igualmente. Espero que nos veamos pronto. Espero que nos vejamos cedo. Eu quero te saudar. A ver, quem não quer saludar? Mi mamá no quiere saludar. Minha mãe quer te saudar. Buenas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Es que no me ve bien, doutor, no. Ay, no la alcanzamos a ver, No la alcanzamos a ver bien. pero le mandan todos los saludos. Aquí Javier le manda todos los saludos. Saudações para você, Javier. Saudações, doutor. Mande saudações para Javier. Muito obrigado, doutor. E muito obrigado por você que nos acompanhou esta noite. Muito obrigado, Javier. Gracias, y aquí siempre las puertas abiertas. E aqui sempre as portas abertas. Nos queremos muchísimo. No vendemos nada. Não queremos vender Não vendemos nada, não queremos vender nada. Simplesmente trazemos testemunhos e depoimentos. Você acredita ou não? Quero desejar sempre a porta aberta. Nos vemos na próxima semana. Por mais longe que andamos, sempre vai além. Um abraço. Final de programa.